Afinal, como surgiu o espanhol? Você sabe? Não? Então vem aprender comigo, aqui no Davieles. Para a gente entender as particularidades de uma língua, é preciso estudar o seu processo de formação, no caso do espanhol. Aqui no slide a gente pode perceber um mapa da Europa completa, um pouco da Ásia e um pouco da África. Aqui no centro está a Península Ibérica, destacada de vermelho. Península é um continente um pedaço de terra majoritariamente rodeado por água, como a gente pode ver aí a península. Essa península ibérica ela é composta pela Espanha e por Portugal. Na parte de cima temos uma linha do tempo, com o nosso marco zero, que é o nascimento de Cristo. E o processo de formação do espanhol começou lá no século III a.C. Nessa época, nesse mesmo século, Roma estava dominando geral. Era dominação atrás de dominação. E a Península Ibérica não escapou a essa dominação. E a gente sabe que quando o Roma conquistava novos territórios, ela impunha o seu idioma, o latim, como língua oficial. Então, a língua local da Península Ibérica passou a ser influenciada pelo latim. Mas não era o latim clássico falado nas igrejas, por eclesiásticos, não. Era o latim vulgar, que era falado por soldados, escravos, barbeiros e marinheiros. Até aí tudo bem. O pessoal estava vivendo e morrendo. Veio Buda, Jesus, e até que aconteceram as invasões bárbaras, no começo do século V, depois de Cristo. Aí sim o bicho pegou. Eles chegaram barbarizando tudo, saqueando, roubando, matando e dominando. Foi bárbara a situação. Muitos levaram as riquezas roubadas para suas terras, mas outros queriam ficar ali, cultivar e expandir. Aprendi isso na série Vikings. Recomendo, viu? E a língua dessa galera era o germânico, ou seja, mais um idioma ali para a sopa de línguas, que viria a ser o espanhol. E assim o povo ia vivendo, casando, se misturando e morrendo na Península Ibérica. Veio Maomé, a peste negra, até que a península deu outra fraquejada e sofreu outra dominação. Dessa vez dos árabes, dos muçulmanos. Mas não para por aí. O espanhol também tem influências francesas. Afinal, são países vizinhos. Nessa época, o pessoal era muito religioso. Estamos falando da Idade Média. Então, muitos eclesiásticos vinham evangelizar a península. Além, claro, de vários peregrinos que faziam o mesmo caminho de Tiago da Compostela. Desde então, muitas águas rolaram. 7 séculos se passaram. E no século XV, a península então estava muito fragmentada, dividida em muitos reinos que tinham suas próprias línguas e dialetos. Foi quando os monarcas de Castilha e Aragão, que eram as duas potências da época, se uniram, ou seja, teve casamento. E o golpe foi dado. Eles estavam unidos agora como uma única potência. Esses dois reinos foram conquistando a península. A guerra mais difícil que eles travaram foi contra os muçulmanos, que estavam muito bem difundidos por toda a península. E só foram conseguir expulsar os muçulmanos das suas terras no final do século XV. Durou quase um século essa guerra, mas eles conseguiram. Recuperaram o Reino de Granada em 1942 e nesse mesmo ano oficializaram a língua castelhana como oficial em toda a península, com a publicação de uma gramática, a Gramática da Língua Castelhana. E assim nasceu nuestro riquíssimo castellano.
Aí o povo da Espanha ficou feliz, tranquilo. Já tinham recuperado suas terras, tinham uma língua oficial, podiam relaxar, né? Só que não. O que eles pensaram? Bora conquistar, dominar. Antes oprimidos, agora opressores. E quem era o bode expiatório da vez? Hã? O Novo Mundo, a América. E foi aí que o idioma ficou mais rico ainda, depois que aqui na América teve contato com as línguas indígenas, como o Quechua, o Aymara, Mapuche. Como a gente pode ver aí no slide, a dominação espanhola na América foi muito bem proveitosa, né? Em vermelho está todos os países que falam espanhol como língua oficial. Temos aí o México, tem Colômbia, Panamá, Costa Rica, Cuba, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, que não aparece aí no mapa, mas eles também falam espanhol. Nicarágua, Guatemala, são 21 países que falam o espanhol como língua oficial. Alguns não falam somente o espanhol, como Peru e Bolívia, que também falam o quechua, dentre outras línguas. Se liga aí que agora é hora da revisão. Na aula de hoje, estudamos sobre o processo de formação da língua espanhola. Descobrimos que nela há vestígios de línguas como o grego e o euskera. Aprendemos que o espanhol de hoje é uma mistura do idioma de diversos povos como os romanos, nórdicos, muçulmanos e indígenas. Na próxima aula, iremos conhecer os países que falam espanhol e conhecer as variações do espanhol falado por eles. E aí, gostou da aula? Se gostou, curte aí, comenta e compartilha com seus amigos. Se for inscrito, né? Agora, se você não for inscrito no meu canal ainda, se inscreve para dar aquela força e ver se eu viro funcionária do YouTube. Conto com vocês. Tchau, hasta luego. Besitos.